Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esta aula, esta gravação. Estamos aqui então numa aula de pesquisa operacional, certo? Essa disciplina também aqui interessantíssima, é ministrada em cursos de engenharia, engenharia de produção, é, administração, e derivados da engenharia, mestrados, pós-graduações na área de transporte, de produção, utilizam muito esse conhecimento. Muito interessante mesmo. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Pesquisa operacional, iniciando então. Nosso estudo da pesquisa operacional. Então, pelo próprio nome, vocês dizem, podem ver operacional. Está relacionado a vários aspectos táticos da pesquisa dentro da fábrica, do processo de produção. Você vira e mexe, você precisa otimizar recursos, maximizar lucratividade, produção, muitas vezes, e minimizar custos. Então, todo o tempo você fica nesse desafio, buscando ser o mais eficiente possível, fazer mais com o que já tem disponível de recursos, ou até com menos recursos do que já tinha disponível. Então, olá, vamos iniciar nosso aprendizado. Hoje vamos estudar essa introdução à pesquisa operacional. Certamente será um excelente período de aprendizagem. Então, nós temos aqui que a Revolução Industrial, inicialmente, ela produziu várias mudanças na forma como a sociedade produzia, de forma artesanal, ela produzia de maneira ainda com poucos recursos, com recursos manuais que demoravam bastante tempo para produzir o tecelão, e várias áreas realmente foram mudadas, como transportes, né? O transporte, a área de transporte, então, ganhou muito com o desenvolvimento a partir da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi um marco para o desenvolvimento tecnológico na área de produção, produção em série. E nós vemos aí o Fordismo, o Taylorismo, o estudo dos movimentos, o estudo do layout da fábrica, como realmente produzir de maneira mais acelerada. Isso envolve um estudo científico, né? Envolve ciência. Por isso que a administração, inicialmente, ela é conhecida como administração científica, né? Porque ela utilizou recursos, né, para poder estudar o deslocamento até do funcionário de um ponto para outro no layout da fábrica, ali dentro do desenho, do design, dentro do contexto fabril, né? Ele passou, então, a trabalhar de maneira mais otimizada. Então, as Ford e Taylor vieram para reinventar esse processo de fabril, esse processo de produção. Então, outros desenvolvimentos, né, como James Watt e outros desenvolvimentos realmente que produziram mudanças que até hoje tem repercutido no nosso dia a dia. Hoje se fala em primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, quarta revolução industrial, né? E aí nós vemos o desenvolvimento então das organizações. Hoje se resolve problemas muito mais complexos nas organizações, graças ao desenvolvimento da revolução industrial. Então, a revolução industrial para nós foi um marco significativo. Na pesquisa operacional, então, foi tremendo, né? Tremendo mesmo. O que vemos hoje tem refletido, né, refletiu profundamente, né, no desenvolvimento da humanidade, a Revolução Industrial. Hoje temos aí muita, muito realmente conhecimento científico, conhecimento tecnológico, mudança organizacional, mudança como as pessoas gerem uma organização. Então, nós vemos aí a pesquisa operacional estava envolvida em todos esses processos. Um marco também da revolução industrial, ou melhor dizendo, da pesquisa operacional,
são as guerras, né? A guerra, ela produz desenvolvimento tecnológico, internet, a comunicação entre as pessoas, entre os comandos, entre os comandantes, precisava ser o mais rápido possível, né? Então, começaram a desenvolver técnicas para que essa informação, a distância entre o emissor e o receptor, a informação tivesse um tempo mais curto, né? Um intervalo mais curto de tempo. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas também, né? Afinal de contas, muitas tecnologias nós vemos aí se desenvolveram em períodos de guerra, em períodos de dificuldades, em períodos realmente difíceis da história da humanidade. Então, as guerras surgem nesse contexto aí, também trazendo desenvolvimento logístico, desenvolvimento da produção, armazenamento de armas, armazenamento de alimentos, todas essas técnicas de disciplina militar para ordenar, organizar mantimentos, organizar munição, tornar ótimo, tornar eficiente o processo de conquista do adversário por meio de aparato tecnológico, passou a ser incorporado também às empresas, utilizando realmente as tecnologias, novas tecnologias que surgiram dentro do contexto militar. A própria logística, ela surge, então, nesse contexto militar. A mesma estrutura adaptada, né, às empresas, às estruturas logísticas que tinham na, na, no mundo empresarial ali, no mundo, melhor dizendo, militar, no mundo militar, passou a ser utilizado no mundo empresarial. Ok? Então, vemos aí, muitas tecnologias foram criadas em períodos de guerra, muitas mesmo. A internet foi uma delas. E aí nós vemos aqui o segredo da máquina nazista, né? Já ouviram falar da máquina nazista? Se não ouviram, assista o filme aí, tem um filme, A Máquina Nazista, né, relacionado a essa comunicação, decifrando os enigmas da máquina nazista, uma coisa assim. Tem um filme sobre isso aí, baseado em uma história real. Essa comunicação aí que tinha era realmente uma inovação, né? Por ondas aí de rádio, podiam se comunicar de longas distâncias, comandos alemães para poder executar determinados ataques surpresas, né? Então, foi realmente uma inovação. A partir dessa descoberta de quebrar esse código nazista, nós damos aí o crédito a Alan Turing, o pai da computação moderna, né? O nome do filme é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Tinha na Netflix, não sei se ainda tá, porque vira e mexe, sai, né, filme, entra e sai, né, filmes da Netflix. Então, o Jogo da Imitação é interessante, que trabalha essa ideia aí da máquina nazista, decifrando esses códigos. Alan Turing, ele conseguiu decifrar, juntaram várias pessoas, vários matemáticos, várias pessoas dessas áreas de engenharia, de matemática, estatística, para poder decifrar o enigma. Como é que os comandos nazistas se comunicavam, andavam, operavam com velocidade e tinham decisões realmente bem estratégicas, sendo que eles não eram tão... Eram apenas o quê? Itália, Alemanha. Tinham vários outros países envolvidos. E eles conseguiam se comunicar. Então, essa engenhosidade se deu aí a Alan Turing, né, para poder descobrir qual era o segredo dos alemães nessa comunicação. E aí nós vemos aí, logo depois, o desenvolvimento. Ele é o pai do primeiro computador, né, podemos dizer. Pai da computação moderna. Contexto histórico, então, nós vemos aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a pesquisa operacional foi utilizada para resolver problemas de natureza logística, tática, estratégia militar. Então, nós vemos aí várias aplicações, vários conhecimentos realmente de matemática aplicada, de estatística aplicada, de uma mistura de matemática e estatística junto, com conhecimento econômico, conhecimento da administração,
Então, juntando aí, você tem aí a pesquisa operacional. Então, nós vemos que muitas coisas dos militares, muitos conhecimentos militares foram incorporados para os civis hoje utilizarem, foram transferidos para conhecimentos civis para utilizar em tecnologias modernas, computacionais, de informação, de várias tecnologias na área de transporte, na área de saneamento, na área aí de educação, saúde, então, tantas tecnologias, robôs que fazem operação, né? Então, nós vemos vários robôs fazendo realmente atividades que antes eram atribuídas, eram desempenhadas por seres humanos. E aí, nós vemos a pesquisa operacional dentro desse contexto aí, né, sendo utilizada para facilitar os relacionamentos produtivos, os relacionamentos no meio de produção, nos meios de produção e na produção. Então, dentro desse contexto, o que é pesquisa operacional? Afinal de contas, estamos falando de tudo isso, mas o que é pesquisa operacional? Para que serve? Né? Uma definição de PO, de pesquisa operacional, é que é a área de conhecimento que estuda, desenvolve e aplica métodos analíticos avançados para auxiliar na tomada das melhores decisões nas mais diversas áreas de atuação humana, né? Conforme o sobrapo.org. Então, nós temos aí uma definição, né, de pesquisa operacional. Desenvolve e aplica métodos analíticos avançados para auxiliar na tomada de decisões. As pessoas precisam tomar decisões, os gestores precisam tomar decisões, e aí precisam de conhecimentos técnicos, conhecimentos, né, que possam ser aplicados, possam realmente contribuir para essas decisões. É uma abordagem científica para a tomada de decisão. Então, é outra maneira que nós podemos definir. Né? Uma abordagem científica para a tomada de decisão. Outra é a ciência devido às técnicas matemáticas e recursos computacionais, objetividade, e é a arte porque depende muito da criatividade e experiência de quem aplica o conhecimento de PO, ou seja, subjetividade. Existe o aspecto objetivo, que são os conhecimentos de computação, dos recursos tecnológicos, da matemática, de técnicas de matemática, de estatística e por aí vai, mas vai depender do aspecto da criatividade, ou seja, esse aspecto mais subjetivo, da pessoa que está tomando decisão, da subjetividade dessa pessoa. Né? Ainda dentro desse contexto, nós vemos aí, né, que o termo pesquisa operacional vem do inglês, né, Operational Research na Inglaterra, Operational Research nos Estados Unidos, investigação operacional em Portugal e investigação operativa em países hispânicos. Foi usada pela primeira vez em 1938, na verdade, para designar os estudos sistemáticos de problemas estratégicos e táticos decorrentes de operações militares. Então, olha só, está relacionado a questões militares também. Isso é importante que se diga, né? Então, porque, na verdade, surgiu desse contexto também militar. E nós vemos ainda que o desenvolvimento metodológico mais importante no período pós-guerra foi o método Simplex, e é algo que nós vamos estudar nessa disciplina, o método Simplex, que foi, na verdade, desenvolvido por George Denzin, acho que é essa a pronúncia, George Denzin, 1947, para a resolução de problemas de programação linear, isto é, de problemas de planejamento, nos quais são utilizados modelos de otimização lineares. Isso aí é importante que se fale. Né? Então, o método Simplex, então, se deve aí George Denzin, ou Denzin, né? Importante aí nós pontuarmos. No Brasil, a PO, a pesquisa operacional, né? Ela iniciou basicamente na década de 1960. Primeiro simpósio brasileiro de pesquisa operacional, ou seja, SBPO,
ou seja, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Foi realizado em 68, no ITA. O ITA vocês conhecem, nossa engenharia aí, nosso Instituto Tecnológico, né, de tecnologia aí da aeronáutica. E inclui alguns pesquisadores do país, tipo Oswaldo Fadiga Fontes, Torres e vários outros caras aí. Ah, como nós podemos perceber, esse conhecimento da pesquisa operacional é um conhecimento que ele é importante para você tomar decisões estratégicas, como nós estamos falando. E aí, nós temos alguns exemplos de problemas relacionados à tomada de decisão. Aqui nós temos 1, 2 e 3. Segundo o livro do Batalha, Introdução à Pesquisa Operacional. Primeiro, se um dado combustível é obtido de uma mistura de produto de preços variados, qual a composição de menos custo com poder de calorífico suficiente? Né? Então, é um problema de pesquisa operacional, quando você considera a composição e minimizar custos diante de um processo que envolve, ou seja, o preço, né, do produto, minimizar custos. Você quer utilizar combustível, otimizar o uso do combustível, mas reduzir o custo do combustível. Qual realmente são as alternativas para isso? Se existem vários caminhos que ligam duas cidades, qual é que propicia o mínimo de gasto de combustível? Então, você quer reduzir ali cumprir, ser efetivo, chegar ao seu objetivo, mas utilizar o mínimo possível de combustível que você já utilizava. Né? Se o preço para armazenamento é limitado, e de quanto deve ser o pedido de material para atender a demanda de um certo período? Né? Esse aí é uma questão interessante. Custo de armazenamento. Né? Então, você quer saber aí, conhecer realmente o seu. Precisa conhecer o seu custo e a limitação que tem no seu custo, né? E a maneira ótima de utilizar ele, correto? Então aí nós temos aí o termo pesquisa operacional, remete às origens da área, cujo interesse primário era a gestão eficiente de operações, tipicamente de logística militar. No entanto, o avanço metodológico e computacional, aliado a constantes demandas de outras áreas, a PO se modernizou e ampliou seu campo de atuação. Atualmente, o termo pesquisa operacional é também utilizado como uma tradução do termo em inglês Business Analytics, BA, Business Analytics, né? Segundo o Sobrap. A pesquisa operacional, no processo de tomada de decisão, podemos falar de 4 itens importantes aqui, quando você considera tomar decisões: identificar e definir o problema, formular objetivos, analisar limitações, avaliar e escolher a melhor alternativa. Antes de iniciar essa parte, eu queria apenas falar ainda de um pouco do conceito. O tipo e a complexidade do modelo matemático de PO, de pesquisa operacional, são os responsáveis por determinar o método de solução. Esse é um ponto. Uma técnica adotada é a programação linear, que é o que nós vamos estudar na disciplina, que é aplicada a modelos cujas funções objetivas e restrições são lineares. Outra técnica são programação inteira, programação dinâmica, otimização em redes, programação não linear, programação multiobjetivo, teoria dos jogos. Inclusive, eu estou ministrando uma disciplina teoria dos jogos. Se quiserem assistir os materiais de teoria dos jogos, pegar as aulas, será interessante. Entre outras, por exemplo. Dentro dessa disciplina, se você for falar em programação linear, eu vejo muita teoria econômica que tem por trás, né? Porque você lida com função objetiva, de maximização e minimização de custos de produção, de lucro, e por aí vai. Então, eu aconselho que vá lá na playlist que eu tenho de pesquisa operacional, ver lá os materiais que eu tenho de estatística, algumas coisas no Excel que eu utilizei já para fazer programação linear, pelo método simplex no Excel. Uma peculiaridades das técnicas de PO é que a maioria delas obtém soluções através de algoritmos. Né? Então, você precisa perceber quais são os algoritmos e entender esses algoritmos. Em alguns casos, há inclusive a necessidade de adotar heurísticas a fim de obter soluções em tempo
viável. Métodos probabilísticos será incorporado, né? A pesquisa operacional utilizou muitos métodos probabilísticos. O modelo de PO são elaborados, né, nos modelos de PO para, na verdade, otimizar um critério objetivo específico sujeito a um conjunto de restrições, ok? Então, nós vemos aí que a qualidade da solução resultante depende de quanto o modelo representa o sistema, quanto o modelo representa a realidade. Vamos falar isso daqui a pouco também. Uma solução é viável se satisfaz todas as restrições do modelo. Nós vamos precisar satisfazer restrições do modelo, é o que nós vamos ver, e baseado nessas restrições, encontrar a solução. Uma solução é ótima se, além de ser viável, resultar no melhor valor, no melhor valor, ou seja, máximo ou mínimo, para o modelo especificado. Né? Então, o que vemos assim? As fases para a implementação da PO envolve, primeiramente, você tem que definir um problema. Você definir o problema é a primeira coisa numa PO. Você define o escopo do problema sob investigação. A meta identifica 3 elementos primordiais: descrição das alternativas de decisão, determinação do objetivo do estudo, especificação das limitações do sistema e por aí vai. Então, são questões que são consideradas quando você pensa em definir problema. Vamos aqui continuar ainda, agora dentro desse contexto, identificar e definir o problema, formular objetivos, analisar limitações, avaliar e escolher melhores alternativas. Esse contexto, através do uso de técnicas de modelagem matemática e eficientes algoritmos computacionais, a PO pode auxiliar o decisor na análise dos mais variados aspectos e situações de um problema complexo, permitindo a tomada de decisões efetivas e a construção de sistemas mais produtivos. Ok? Quais são os elementos do processo de decisão? Então, nós temos aí 2 aspectos. Você vai considerar o aspecto qualitativo e quantitativo. Ou, né, a decisão qualitativa ou decisão quantitativa. Quando você pensa em uma decisão qualitativa, você vai buscar resolver problemas simples e é baseado na experiência do tomador de decisão. Quando você pensa na decisão quantitativa, problemas complexos e na ótica científica, você vai pensar na ótica científica, correto? Aqui, nós pensamos assim, pesquisa operacional. Pesquisa operacional, ela é para atender decisões, as melhores decisões, correto? Então, primeiramente, nós precisamos perceber, a pesquisa operacional, ela é um método científico, ok? Ela, sem dúvidas, é um método científico. Ela trata de modelagem de sistemas. Você cria um sistema, organiza um sistema e tenta, então, fazer com que esse sistema seja um sistema que atenda a necessidade, atenda a todas as restrições do modelo. Às vezes, essa restrição orçamentária, de recursos humanos, de recursos materiais. Tá? Ela faz uma abordagem interdisciplinar. Você pode vira e mexe, utilizar matemática, estatística, economia, administração, engenharia, e você tem uma abordagem multidisciplinar mesmo, a pesquisa operacional. Você usa computadores. É importante você aprender a usar um Excel, aprender a usar um R, Python, programar em Python e R são programas gratuitos, você baixa gratuitamente na internet, o Python, o R. Faz isso aí, é importante. Tenta aprender programação. Inclusive tem cursos aí da ENAP, se não me engano, de R. E tem um caráter também, a pesquisa operacional, para atender às melhores decisões, tem um caráter pragmático. Ela é pragmática. Ela busca ser o mais prática possível para tentar resolver os problemas do tomador de decisão. Né? Decision maker, né? Tomador de decisão. Níveis de abstração e desenvolvimento do modelo. Então, você primeiramente pensa o seguinte, tem o mundo real. Né? E aí você tem o mundo real considerado, que você pode separar do mundo real geral, vamos dizer assim. Você vai, ceteris paribus, tudo mais constante, apenas se considerar o mundo real em determinados aspectos.
Baseado nesses aspectos, você cria um modelo. Você simplifica a realidade, considera o mundo real menor do que ele é, porque você vai considerar apenas, às vezes, preço, câmbio, produto que está sendo produzido no sistema lá da indústria, né? Os recursos estão sendo utilizados na indústria, recursos humanos, recursos materiais. Baseado nisso tudo, você tem ali um modelo, né? Então, o seu modelo ele surge exatamente dessa simplificação da realidade do mundo real. Ceteris paribus, que você fala em latim, tudo mais constante, eu vou considerar esses elementos aqui. Por isso que eu falo para vocês, pesquisa operacional me parece muito com economia em alguns aspectos, né? Principalmente microeconomia, eu diria, né? Lógico que não é, porque microeconomia ela tem um aspecto um viés mais econômico, mas inclui a microeconomia, a pesquisa operacional também. Além de estatística, matemática, administração, engenharia, etc. Por exemplo, aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho disso aqui. Ó. Por exemplo, do ponto de vista macroeconômico, vou dar um exemplo macro para me fazer entender do ponto de vista micro, dentro da pesquisa operacional ali. Nós utilizamos na economia o fluxo circular da renda, um exemplo. Aí, nós simplificamos a realidade utilizando o seguinte, ó, tem empresas e famílias. As empresas vendem bens e serviços, compram serviços de fatores da sociedade. As famílias, elas compram bens e serviços e vendem serviços de fatores. Correto? Ou seja, sua força de trabalho. A único fator de produção que elas detêm. Onde elas vendem isso? No mercado de fatores de produção. As famílias vendem. E as empresas compram esse trabalho. Ok? Então, as famílias ofertam sua força de trabalho, né? Terra, capital, trabalho. As empresas vão e demandam fatores de produção no mercado de fatores de produção. Para quê? Porque as famílias têm necessidades, elas precisam de bens e serviços. Então, elas têm rendimentos a partir de vender a sua força de trabalho no mercado de trabalho. Elas têm rendimentos de fatores de salário, lucros, aluguéis. E as empresas demandam fatores de produção nesse mercado. Elas pegam nesse mercado insumos para processar, né, e demandam, então, fatores de produção, sobretudo insumos e trabalho, no mercado de trabalho. E aí nós vemos outro ponto aqui que nós estamos considerando. O mercado de bens e serviços. As empresas vendem, as famílias compram. Então, as famílias elas querem bens e serviços que as empresas estão produzindo. Elas têm necessidades. E por isso elas ofertam bens e serviços no mercado de fatores de produção. No mercado de bens e serviços, melhor dizendo. No mercado de bens e serviços. No mercado de fatores de produção, elas pegam insumos e força de trabalho, que é um fator de produção, trabalho. Então, o que é que vemos aí? As famílias, elas demandam bens e serviços, elas adquirem bens e serviços no mercado de fatores, e as empresas, elas ofertam bens e serviços nesse mercado, correto? Então, nós temos aí um sistema de preços, preço e quantidade aí no equilíbrio de mercado, né? Tanto no mercado de fatores de produção, como no mercado de bens e serviços. Lembrando que o salário acaba sendo um preço da economia, né? Um preço que é pago ao trabalhador baseado na sua destreza e capacidade e competência. Então, o trabalhador tem um preço que é determinado no mercado de trabalho. Aí o que nós temos aqui o fluxo circular da renda simplificado. Só que o que nós percebemos aqui é a mesma coisa, na verdade, né? Só que nós percebemos aqui, ó, fluxo de bens e serviços, fluxo de dinheiro, né? Nós temos aí as receitas, os gastos das famílias, a renda que elas têm, elas ofertam aí, terra, capital, trabalho, empreendedorismo. As empresas, elas pegam esses insumos do mercado de fatores de produção e processam isso, né? E o que vemos, então, nesse contexto todo? Isso aqui é um modelo de simplificação da realidade, por exemplo. O que é que falta aí? Falta o governo. O governo surge porque existem falhas de mercado. Esse mercado ele não é perfeito.
né, sempre, né? Mercados de concorrência. Existem falhas de mercado. Nem todo mercado é concorrência perfeita. Tem alguns produtos no mercado de concorrência perfeita, mas para outros produtos, para a maioria, você vê aí falhas de mercado, como monopólios, oligopólios, concorrência monopolística, concorrência oligopolística e por aí vai. Então, essas falhas de mercado, elas são contornadas por meio de quê? Elas são contornadas por meio de alguém que vai aí a figura do governo. Então, isso aqui do ponto de vista macroeconômico, só que no ponto de vista micro, nós podemos pensar, então, na pesquisa operacional dentro de uma fábrica, o que você vai tentar ali reduzir ao máximo, né, a realidade, ou melhor dizendo, a simplificar a realidade, ou pegar os aspectos pontuais da realidade para poder criar modelos, às vezes computacionais, modelos de engenharia mecânica, modelos de engenharia elétrica, e às vezes você envolve num projeto de pesquisa operacional todas essas engenharias, elétrica, mecânica, civil, tudo junto, né? Então, é importante pensar isso aí, e perceber isso aí. A natureza da atividade da pesquisa operacional possui aplicação a problemas de condução e coordenação de operações ou atividades na organização. É muito utilizada pelos governos e suas agências, indústrias e empresas comerciais e de serviço. Adota um enfoque sistêmico, busca de solução ótima. Metodologia de trabalho em equipe, engenharia, computação, economia, estatística, administração e matemática. Então você vê aí várias equipes que podem trabalhar juntas, equipes multidisciplinares, buscando soluções ótimas, buscando um enfoque sistêmico, né? Governos utilizam, indústrias utilizam, empresas comerciais, serviços, utilizam-se da pesquisa operacional. É muito útil pesquisa operacional, muito útil mesmo. Então, recursos da pesquisa operacional, nós vamos trabalhar com programação linear, como eu falei, no que é um mix de produção de matérias-primas, modelos de equilíbrio econômico, carteiras de investimentos, roteirização, jogos empresariais, são realmente técnicas de programação linear que você pode utilizar, né? Teoria dos jogos, inclusive jogos empresariais. Modelos em redes, rotas econômicas de transporte, distribuição e transporte de bens, alocação de pessoal, monitoramento de projetos e por aí vai. Tem ainda a teoria das filas, que você estuda congestionamento de tráfego, operações em hospitais, por exemplo. Teoria das filas é aplicada em bancos, em essa situação em hospitais, que as pessoas estão esperando atendimento, né? O tempo de um atendimento, tudo que envolve um atendimento para ele ser mais rápido possível, dimensionamento de equipes de serviço. Então, a estatística está aí para isso, probabilidade. A PO ainda possui diversas técnicas como a programação dinâmica, simulação programação inteira, programação não linear, teoria de estoques, programação por metas, programação multiobjetivo. Então, o que podemos perceber é que a PO é uma ciência aplicada, formada por um conjunto de técnicas que visam a determinação das melhores condições de aproveitamento de recursos escassos, né? Então, você vê aí um conceito quase que de economia também, né? Você utiliza, só que você utiliza técnicas, né? Técnicas multidisciplinares, né? Interessante que nas fases de implementação da PO, você constrói um modelo. A construção do modelo começa pela adoção de uma noção apropriada para as principais quantidades presentes na definição do problema. É comum denotar, ou seja, significar por x1, x2, xn, por hipótese, né, n quantidades manipuladas do problema. Dá-se o nome de variáveis de decisão a estas quantidades, variáveis de decisão. Quais são as minhas variáveis de decisão? Né? A x1, x2, até xn. Né? Então, você tem as suas variáveis de decisão e tem as suas variáveis que se restringem o modelo. E tem a sua função objetivo. Né? O passo seguinte é redefinir matematicamente o problema por meio de fórmulas, relações matemáticas ou proposições, uma fórmula denominada de função objetivo e utilizada para descrever como o objetivo do problema é influenciado pelos valores das variáveis de decisão. Ok? Bom,
Vocês vão ver que quando nós começarmos a implementar o modelo de PO, principalmente o método simplex, nós vamos utilizar relações matemáticas envolvendo símbolos como igualdade, menor, maior, e proposições gerais não empregadas para descrever eventuais restrições para a escolha de valores para as variáveis de decisão. Por isso, nós vamos fazer uma revisão também de matemática, de equações e inequações, equações de segundo grau e por aí vai. Os modelos matemáticos normalmente adotados para problemas de planejamento são prescritivos. A prescrição quase sempre é otimizar a função objetivo, sujeito às restrições, sendo que otimizar pode significar minimizar ou maximizar, isto é, determinar os valores das variáveis de decisão que conduzem ao menor ou maior valor da função objetivo. Beleza? Bom, eu acho que por enquanto tá ótimo essa introdução. Vamos para nossos exercícios. Aqui tem uns vídeos no meu canal sobre pesquisa operacional, vocês podem assistir depois. Tem a parte 1 e a parte 2 desse vídeo, né, que eu faço uma outra abordagem sobre essa introdução. E tem aí meu canal no YouTube com materiais com pesquisa operacional, com vários temas, né, de finanças, economia, estatística, para vocês utilizarem lá para poder realmente contribuir na disciplina. A disciplina tem aí essa possibilidade de vocês utilizarem vários materiais e aulas que eu também disponibilizei já para vocês na plataforma do YouTube, certo? Tem aí, ó, a playlist de economia, playlist de pesquisa operacional, tem duas, uma mais antiga, de pesquisa operacional, e essa que eu abri agora, vou deixar mais claro que é desse primeiro semestre de 2021. E aí vocês têm lá, como eu falei, estatística, logística, muito bem-vindos, estudar também logística, educação financeira e outros materiais, tá bom? Então, nossa referência bibliográfica, Gerson Lattemancher, né? Rende Tarra, o Tarra é muito bom, né? O Tarra é muito bom mesmo. E terminamos aqui, então, nossa apresentação. Obrigado.